vou contar aqui um pequeno testemunho, pequeno que eu digo porque foi algo muito rápido, mas de uma proporção muito grandiosa, né? Que foi na minha vida, na vida dos meus pais, e que marcou muito. Quando eu tinha por volta de 3 para 4 anos, mas já quase 4 anos completos, que a mamãe falou que era bem novinha mesmo, eu me recordo de algumas coisas. E você sabe como é que é a casa dos nordestinos, né? Tem aquelas mesonas de madeira, né? Aquelas mesas grandes, casa muito ampla. E tinha lá na minha casa 2 mesas grandes. E meu pai sempre fazia o culto doméstico antes do café da manhã. Sempre a gente se reunia lá, ele cantava, minha mãe, que a gente era tudo pequena ainda. Mas sempre teve o culto doméstico. E aí minha mãe falou que nesse dia ela resolveu mudar de mesa, né? Foi para a mesa mais lá da cozinha. E aí pediu para a menina que ajuda a gente me levar. E a menina me levou, me colocou lá na mesa e virou as costas, né? Foi 1 minuto. Sabe como é que é criança? Criança é questão de segundos. E aí eu subi na mesa. E minha mãe viu eu subindo na mesa, só que eu fui andar na mesa, né? Eu fui andar na mesa. Aí a criança não tem noção, né? Uma criança com 3, 4 anos não tem noção do que ela está fazendo. Certamente fui andando em cima da mesa, teve uma hora que a mesa faltou e eu caí. E caí, bati a cabeça. E naquele momento ali eu desfaleci, né? Aí minha mãe disse que ainda veio correndo ao encontro para ver se conseguia me pegar antes de eu cair, mas não deu tempo. Aí todos ali correram, me pegaram. Meu pai e minha mãe ficaram um querendo tomar, né? Tomar dos braços do outro. Aí alguém falou, joga água gelada nela, vamos jogar uma água gelada para ela ver se ela desperta, porque eu fiquei completamente desfalecida, com o pescoço virado. A princípio todo mundo achava, quebrou o pescoço, né? Que na verdade minha mãe disse que foi isso que aconteceu. Aí me levaram lá pro quintal e lá me jogaram uma ducha de água gelada. E ela disse que pediu para a minha irmã mais velha pedir gelo lá na vizinha. E ela foi, nisso já foi espalhando, né, que eu tinha morrido. E aí já foi entrando muita gente lá em casa. E quando eles me jogaram a água gelada lá no quintal, aí eu dei um suspiro nos braços da minha mãe. Aí virei o pescoço assim, aí meu pai falou assim, não tem mais jeito, morreu, né? Aí dali eu fiquei já bem rígida, completamente desfalecida, parada, sem respirar. E aí meu pai jogou a toalha em cima de mim, mas que ele me tomou dos braços da minha mãe, entrou, levou lá pro quarto. Isso já tinha muita gente entrando na casa, que já sabia que minha irmã já tinha falado a notícia, né? Da como é a cidade do interior, né? Todo mundo se conhece. Vamos correr para casa do pastor, que a filha dele morreu e tal. Aí foi enchendo a casa, entrou muita gente. E aí eu me recordo, na minha mente, eu me recordo naquele momento de ver o meu ali, eu deitada numa cama e ver meus pais ao redor, entendeu? E algumas pessoas no quarto, isso eu lembro na minha mente, vendo lá de cima. Assim, é algo muito rápido, mas eu vi aquilo ali, via o choro também. Aí depois aquilo ali passou, foi tão rápido, e aí eu me encontrei, quando eu pensei que estava ali vendo aquela cena, de repente eu já estava em outro lugar. Eu já estava segurando na mão de alguém, e aquela pessoa do meu lado de branco, com uma roupa muito branca assim, que candeava assim, sabe, que dava aqueles reflexos de tão branco, e a pessoa segurava na minha mão. Aí eu entendia depois que era Jesus, e flutuava. Na verdade a gente não andava, a gente flutuava. Eu lembro bem dessa imagem na minha cabeça, e aí eu ficava flutuando com ele naquele lugar muito grande, muito amplo. E na minha visão de criança, eu via muitas cadeiras enfileiradas que não tinha fim, né? E eu via tudo cor-de-rosa, porque eu como criança tinha uma visão de criança, né? Eu via muitas cadeirinhas cor-de-rosa, muitas, mas tudo igualzinho assim. E eu senti uma paz, uma coisa assim, sem palavras, sabe? E ali andando com ele ali, aí de repente eu me vejo, meus pais lá no quarto já chorando, todo mundo chorando e falando, não tem mais jeito, morreu, e muita gente ao redor. E aí meu pai falou, vamos orar. A minha mãe, acho que ela nem fechou os olhos, né? Tão aflita, imagina o coração de uma mãe na hora dessa.
A gente sabe que todos ficam desesperados, o pai, mas como a mãe, eu acho que não tem, né? Quem é mãe sabe, né, como é que é diferente. A mãe disse que nem conseguiu fechar os olhos. E aí começaram a orar, foi uma oração também muito rápida. E aí esse passeio lá em cima também foi rápido, mas foi o suficiente para eu contemplar e sentir, entendeu? O que é o céu, assim, rapidamente na visão de criança. A paz, né? Porque quando eu voltei, que eu relatei, é impressionante para uma criança de 4 anos relatar o que eu relatei, né, para minha mãe. Então, eles fizeram essa oração, aí de repente eu voltei, aí que minha mãe me viu, aí eu já fui sentando na cama e falando: mãe, me dá meu café, eu quero meu café, porque era na hora do café, e eu lembrava. Aí minha mãe disse que só me abraçava e chorava, não falava uma palavra, e todo mundo lá, né, numa alegria, meu pai, minha mãe, ficaram lá um tempão comigo ainda, e eu pedindo café. E graças a Deus não teve sequela, né? Porque poderia ter tido sequela. Uma que era daquele tamanho, podia, né, ter voltado daquele coma, vamos dizer assim, ou daquela morte. Ter tido alguma sequela, mas Deus, quando Ele opera por completo, né? Eu voltei de uma forma normal, conversando tudo, falando, lembrando, entendeu? Lembrei, inclusive, que era a hora do café. Então minha mãe disse que não conseguia falar nada, abraçava e me levou lá para tomar café. Aí quando foi mais tarde, ela estava lá no fogão, acho que estava até fazendo mingau com o Misael, que ele é mais novo do que eu, 1 ano. Ela estava fazendo um mingauzinho lá. E eu cheguei e falei: mãe, eu fui no céu, eu vi Jesus, ele é muito lindo e eu quero voltar para lá. Eu não quero mais ficar aqui. Mãe, mas que é isso, meu filho? Não, mãe, eu quero voltar para lá. E daí para frente, eu sempre passava muito mal, porque minha mãe achava que eu ia morrer. Eu só vivia desmaiando, só vivia passando mal. Passei muito mal na escola muitas vezes. Eu achava: meu Deus, será que essa menina vai morrer mesmo? Porque ela vive falando que quer ir para o céu. Aí eu contei as maravilhas que eu tinha visto lá, das cadeirinhas cor-de-rosa enfileiradas, que eu andei com Jesus, que eu vi Jesus. Eu lembro-me bem da roupa dele, né? Que eu andava de lado com ele, flutuando aquela roupa bem leve, branca, balançando assim, flutuando e andando, e ele me mostrando. Ele não falava nada, não houve nenhum momento de palavra, mas assim, me mostrando, andando e me mostrando, né? Eu tenho essa imagem na minha cabeça. Então, quando morre alguém assim, eu fico lembrando disso. Eu falei: gente, quando o crente está preparado, vale a pena. Se você vai recebido lá no céu, né, por Jesus, é muito bom. Porque a gente sabe que a carne aqui morre e fica, mas o espírito é imortal, o Senhor toma para si, né? Quando a pessoa está com Cristo, morre com Cristo, vale a pena. Vale muito a pena. Então, desde esse dia, eu fiquei assim, mas eu acho que não pode ser que não tenha nada a ver, mas eu andei assim à beira da morte, a velhinha da foice vive me visitando até hoje. Até hoje, mano, tem dia que eu sinto que eu penso que eu vou morrer. Aí agora, depois de grande assim, aí eu falei assim: meu Deus, eu penso nos filhos, né? Que a gente pensa nos filhos, não quer morrer por causa dos filhos, né? Eu falo de vez em quando para ele, eu só não peço para Deus me levar, porque eu me preocupo com você, mas o céu é muito bom. Vale a pena ir para lá. Momentos que eu dei muito trabalho na infância toda falando nisso. E sempre que eu adoecia, que eu passava mal, que ela achava que eu ia morrer por conta dessas coisas. Mas é porque uma experiência dessa, você ter essa certeza, então é muito maravilhoso. Eu louvo a Deus porque eu fui criada num ambiente cristão, né? E meus pais desde pequenininhos nos ensinaram o caminho certo, que só existe esse caminho certo. Existe outros caminhos, mas que não leva à salvação. Que o único caminho é Jesus Cristo. E por isso que eu falo com meus filhos que às vezes eles não entendem agora a nossa insistência em trazê-los para a igreja, mesmo sem querer. Que quantas vezes, né, nós quando éramos pequenos, fomos para a igreja, hoje eu não estou afim, meu pai levava. Nós somos 12 filhos. Ia todo mundo arrumadinho, a mamãe botava um meio até aqui na gente, ó, a roupinha arrumadinha, o cabelinho com lacinho. Somos 8 mulheres e 5 homens. Então, ela levava e tá todo mundo aí, não tem nenhum desviado. Às vezes esfria um pouquinho, mas tem aquele temor, sabe? Porque esse é o nosso papel, o papel né? Dos pais. Então eu falo isso para meus filhos. Então Deus não permitiu que naquele momento eu morresse para sempre, né? Ele me trouxe de volta, porque
Eu sabia que ele ia dizer, tem uma família para você, tem uma Carol, Alexandre, Vinícius, João para você cuidar. Tem até um sobrinho que eu vou te dar também, tu vai conhecer ele, tem um bigode bonito, tem um sobrinho que gosta, entendeu? Vai gostar muito dos teus filhos, é muito amigo, um menino inteligente. Deus tem sempre o melhor para nós. Então, Deus escolhe a gente desde o ventre, né? Deus escolhe e Deus tem um plano para cada um de nós. E os planos do Senhor não são frustrados. Então, Deus já sabia de tudo que ia acontecer. E eu louvo a Deus por Ele ter me dado essa graça, né? Essa oportunidade de voltar. Por isso que eu falo, eu nunca vou me desviar. Às vezes a gente esfria, fica um pouco, mas eu não quero nunca largar esse Jesus. Porque eu tive o privilégio de andar lado a lado com Ele nessa experiência rápida, mas uma experiência muito maravilhosa, que nunca saiu da minha mente. E sempre que a minha mãe conta isso, ela conta emocionada. E ela vinha hoje, gente, ela vinha hoje para contar e fazer essa surpresa com o Misael. Ela vinha hoje para contar, mas como o papai teve que acompanhar o irmão Ronaldo lá na entrega da arca, que era amanhã, mas passou para hoje, ela disse assim, então mudou. Ela disse assim que vai vir no culto e vai contar. Ela tem muitos testemunhos para contar. Ela vai se programar, viu, Misael? Para uma terça-feira ela vir. Eu falei, mãe, a senhora tem que contar, porque a senhora lembra de mais coisas, mas eu vou contar o que eu lembro, e algumas coisas eu perguntei para ela se era assim. Ela disse assim, foi assim mesmo. Foi desse jeito. Então foi bênção, era um dia de domingo, eu me lembro bem, e foi um dia festivo para nós, porque só foi festa, né? A casa ficou cheia o dia todo, sabe como é que é interior? Vamos para a casa do pastor. Então a conversa andou na rua toda na cidade, que a filha do pastor tinha ressuscitado, e foi bênção na igreja, minha mãe contando à noite eu estava lá para todo mundo ver, sem sequela, porque o pescoço ficou inchado, eu virei o pescoço. Então, supõe-se que foi com a queda, eu quebrei o pescoço mesmo. Meu pai falou que sim, mamãe falou, não tem mais jeito. Mas Deus, quando Ele coloca a mão, quando Ele tem um plano, né? Os planos do Senhor são perfeitos e Ele me trouxe de volta sem sequela. Eu poderia voltar com sequela, sem lembrar de nada, um coágulo na cabeça. Nunca tive esses problemas de dor de cabeça, né? Por devido à pancada, a gente sabe que uma pancada na cabeça assim, né? Pode dar muitas coisas. E graças a Deus, eu louvo a Deus por Ele ter cuidado de mim. E até hoje o Senhor cuida de mim, cuida dos meus de forma especial. Tenho passado por momentos difíceis, que só Deus sabe. Mas eu sei que Deus tem um plano e Deus está no comando das nossas vidas, né? Deus controla, Ele sabe tudo. A gente só tem que permanecer fiel, confiar, não murmurar, né? Confiar em Deus e falar assim, não, Senhor, eu estou passando por isso, mas isso não é para sempre. Né? O deserto, não se vive no deserto, se passa pelo deserto, né? E a gente está atravessando e eu acredito que a gente está chegando já no final desse deserto para contar muitas bênçãos, muitas vitórias, e eu creio que Deus tem um plano especial na vida de cada um, inclusive na vida desses meninos aqui, que eles não entendem quando a gente traz eles assim, mas um dia vocês vão entender e vão fazer o mesmo com os filhos de vocês, porque vale a pena servir esse Deus. Nós não vamos desistir de vocês, nós os pais não desistimos, imagina Deus, né? Então nós vamos lutar até o fim, mostrando o caminho certo. O lugar melhor de estar é na casa do Senhor, não tem lugar melhor do que a casa do Senhor. Muitas vezes eu venho para cá cansada, Deus sabe como, mas até eles falaram isso, mãe, a gente vai cansado, mas quando volta, você volta renovado. Volta renovado, a gente nunca perde quando está na presença de Deus, a gente só ganha. Venha do jeito que você estiver. Eu estou doendo a cabeça, está assim, mas vai, dê um passo e veja o que Deus vai fazer, né? Porque o nosso Deus é fiel. Aqueles que Ele buscam de coração, com interesse de alma, de coração, o Senhor, Ele honra, Ele ajuda, Ele cura, Ele dá o milagre, Ele renova. Então eu louvo a Deus pela minha vida, a vida dos meus pais que me ensinaram o caminho certo e pela vida dos meus filhos, porque estou encaminhando eles nesse caminho e eles... Eu sei que é a fase, né? Mas eles até que não me dão muito trabalho, assim. Eu já vi coisa pior, filho, né? Louvo a Deus pela vida do Mateus também, que é um menino, um filho muito bom, que não anda com essas coisas, más companhias, né? Droga, essas coisas que a gente vê que o mundo oferece. Eles já têm uma noção boa, todos eles sabem se sair muito bem. O Alexandre e o Mateus que fizeram intercâmbio, se comportaram muito bem. Mateus foi a porta que abriu lá. Se ele não tivesse se comportado bem, dando bom testemunho, o outro não teria ido, né? Então, louvo a Deus pela vida deles, porque foram encaminhados no caminho certo. Os pais de vocês, né?
Somos nós, o Misael e a Kézia, ensinamos aquilo que nós aprendemos dos nossos pais. E que vocês vão passar isso para os pais de vocês, porque nós fomos escolhidos desde o ventre para ser bênção, tá? E que vocês sejam bênção na vida da família de vocês, que vocês vão, né, mais na frente vão, como é que fala? Constituir, essa palavra que ele lembrou. Obrigada. Vocês vão constituir a família de vocês, vocês vão lembrar, tá? Todos nós temos testemunho de vida para contar. E numa outra oportunidade quero contar as bênçãos que Deus já fez na vida do Vinícius, principalmente, também, que já teve muita coisa que aconteceu com o Vinícius desde pequenininho, e Deus guardou ele. Eu falei, Deus tem plano na tua vida, né? Deus tem plano na tua vida, tá bom? Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe. Amém.